atualização em psicanálise freudiana da teoria dos espíritos e dos fantasmas no aspecto interpretativo do inconsciente e da psicanálise terapêutica e clínica. 1915, Freud analisa bem no bojo da Primeira Guerra Mundial o que seria o espírito e o fantasma dentro da teoria psicanalítica. Ele faz um retrocesso muito grande nas épocas primevas, na pré-história, em que o homem, quando caçava, quando defrontava com seu inimigo, e ele via o corpo inerte do inimigo que ele teve de abater num confronto de vida ou morte, de sobrevivência, ele nada sentia quando via o corpo do inimigo. Mas quando ele retornava à sua caverna, lidava com seus princípios afetivos, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, quando ele via o corpo morto, inerte, ele sentia dor. Então, o primeiro ponto que Freud diz da noção de fantasma e da noção de espírito é a culpa. A culpa retornando ao inconsciente, retornando à essência, demonstrando que ali existia vida que interagia com a minha vida. E por isso que nasce, então, a expressão perder um pedaço de mim. Porque o ego não aceita que o outro partiu e que não faz mais parte dele o convívio. Então Freud trabalha nessa questão e vai trazendo alentos no sentido filosófico também, de que o homem e a mulher, no seu inconsciente, demonstra o inconsciente a não aceitação do nada, a não aceitação da aniquilação, a não aceitação da inércia, porque tudo se movimenta, tudo é vida. Porém agora, nós temos uma mínima experiência de mais de 30 anos estudando o espiritualismo. E depois vieram os estudos e a preparação psicanalítica, terapêutica, clínica. Nós podemos dizer que nos anos 90 do século passado, a década da epigenética, a década do mapeamento do genoma, do DNA, foi constatado no corpo que acaba de desencarnar, naqueles segundos subsequentes ao desenlace do bojo carnal, que algumas miligramas se perdiam do vaso biológico, atestando que o espírito, ou a essência, ou o perispírito, como dizem os espiritualistas, o corpo espiritual, o Atma, como diziam os budistas, tem alguma coisa. Existe alguma coisa. Então, quando um paciente chega para nós, como tivemos o caso alguns dias atrás que uma querida amiga nos trouxe, de um jovem entre os 15 e 17 anos, diagnosticado com autismo, dizia que ouvia a voz da irmãzinha morta, numa das cidades do Nordeste do Brasil, e que ela se comunicava com ele. Esse fantasma pode ser, sim, considerado uma ampliação da essência na sua quintessência. Não precisa ser apenas um fenômeno do retorno da libido, do recalque da repressão. Por quê? E eu vou explicar por quê. Porque a libido retorna, o recalque retorna, a melancolia se instala, sim,
Produzem efeitos psicossomáticos? Produzem. Freud explicaria até que a paranoia seria o quê? Um ato de revolta interior ao ser que se descobre homossexualista, porque não aceita a parentalidade e a troca, a permuta de fluidos com aqueles que estão no mesmo sexo. Mas quando se trata de uma informação in loco, que penetra pela molécula mental, que interage com a nossa consciência e traz uma informação, um registro, em que nem o consciente, nem o pré-consciente e muito menos o inconsciente tinham nos seus refolhos mentais, essa informação, alures, deve ter partido de algum lugar. Veio de uma causa. E se a causa não está no retorno da libido, na introjeção e no recalque, na repressão severa e no medo narcísico e egóico de perder o outro, porque o fantasma para Freud na época de 1915 seria o quê? A minha culpa voltando na minha imagética, na minha imaginação, e quando uma informação vem de tal forma que nenhum embrulho inconsciente, nenhuma forma espectral interna, nenhum registro manifesto, se manifestando até mesmo em outra língua, em outro lato sensu. Essa informação vem de um agente externo. Se nós podemos considerar que um jovem autista, com toda a sua ingenuidade, graças a Deus, virgem, porque não poderíamos correlatá-lo como alguém que teve um trauma sexual de infância. Na sua virgindade, na sua pureza, na sua essência, na sua mente uma lousa branca, e ele ouve tudo isso em torno de si e consegue distinguir a forma, o vapor essencial, a mecânica molecular no brilho dos olhos e o fulgor da consciência através da informação que diz: eu retornei, porque preciso de ti. Preciso de tuas orações. Preciso do teu calor e da tua vida. Por que o nosso mundo se restringiria aqui? Se pouco sabemos mesmo do nosso inconsciente. Se os elétrons hoje são considerados na física quântica e nuclear capazes de pular da nossa dimensão à quarta dimensão, e os elétrons mentais, e os bacilos psíquicos, e a energia e sinergia na sincronicidade de um pensamento. Lembrei de uma pessoa, encontrei ela na rua. Senti uma pessoa, recebi um abraço. De onde vem a metafísica? De onde vem o plano espiritual? Lembremos de Platão, o mundo das causas e o mundo sensível. Façamos uma homenagem a Allan Kardec, cientista, e Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando atesta que quando uma resposta não está plausível à ciência mecanicista e materialista, ela precisa ser investigada com uma diapação e uma óptica mais abrangente, que é do espírito. E isso é extremamente consolador. Experimente na sua clínica tirar um espaço para ouvir a pessoa dizer o que ela pensa depois da morte, ainda se ela esteja com uma doença crônica e grave. O que ela pensa em reencontrar um familiar que já partiu. Isso é muito consolador. Mesmo que não existisse a vida após a morte, e eu acredito que existe, mesmo como psicanalista, nós teríamos de inventá-la, porque ela cura neuroses obsessivas, neuroses fóbicas, insônia, instabilidade e apazigua a paranoia. Eu deixo aqui a minha palavra como registro. A espiritualidade e os fantasmas na psicanálise.